Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Artemison Montanho do componente de História, esse componente que é fantástico, onde a gente vai ter a oportunidade de aprender muita coisa aqui juntos, tá bom? E para a gente iniciar, vamos verificar o nosso objeto de conhecimento? O nosso objeto de conhecimento da nossa aula de número 3 é o seguinte: revoltas e rebeliões no início da República no Brasil. E o nosso detalhamento, a gente trouxe aqui algumas coisas interessantes para vocês, como, por exemplo, a Guerra de Canudos, a Guerra do Contestado e a modernização do Rio na Belle Époque. Ok, queridos? Então fiquem atentos para aprender sobre todos esses conteúdos e vamos iniciar nossa aula. Então, queridos, como vocês verificavam no nosso detalhamento da aula, no nosso objeto de conhecimento, nós estamos falando do Brasil ali do início, ou melhor, do final já do século XIX, né, para início do XX. Mas é justamente nesse momento que nós tivemos uma grande mudança na questão política e econômica do país, principalmente por conta de quê? Por conta da mudança que tivemos da forma de governo pela qual o Brasil era dirigido naquele momento. A gente sabe, né, que bem pertinho desse momento aí, em 1889, o momento que precede essas revoltas, nós tivemos o processo de quê? De derrubada da monarquia e instauração de uma república no Brasil, tá? Embora tivesse, claro, as questões da influência positivista, o Brasil não se tornou, tá, uma república ali aos moldes de uma república autoritária, porque esse era o desejo de quê? Do positivismo, que só através de uma liderança ali que se separasse dos desejos e das vontades da população, mas que se abstivesse dessas questões e fosse forte o suficiente para governar, é que o Brasil poderia prosperar e se modernizar, ok? Então, lembra, é justamente nesse contexto de transformação, de início do sistema republicano no Brasil, que nós vamos vivenciar diversos problemas, seja na questão rural, tá? Grandes desafios para o governo resolver com esses movimentos revoltosos e que lutavam contra o governo, como também movimentos urbanos também, tá? Que deram muita dor de cabeça para os governos locais. Então lembra que é justamente nesse momento que nós estamos vivendo essa efervescência de movimentos que estão surgindo em todas as partes do Brasil. Lembra que no início da República, na chamada República da Espada, nós tivemos, por exemplo, duas revoltas da Marinha, ali as chamadas revoltas da Armada? Agora, se nós falamos do Rio de Janeiro naquele momento ali dessas revoltas iniciais na República da Espada, a gente vai dar um salto agora lá para a região Nordeste, já na chamada República, tá? De qual? Justamente das chamadas oligarquias, o Brasil oligárquico ainda dentro dessa chamada República Velha ou Primeira República, tá bom? Então nós vamos entender um pouco desse contexto do que o Brasil vivenciava nessas transformações e, claro, o surgimento de movimentos insatisfeitos com a forma como o governo lidava com as massas populacionais. Ok? Vamos lá então, me acompanhe no texto. O Brasil do século XIX, do final do século XIX e início do XX, foi marcado por profundas transformações sociais, políticas e econômicas. Nesse período, o país vivenciou conflitos que revelavam as tensões sociais, ou melhor, tensões e desigualdades presentes na sociedade brasileira, ao mesmo tempo em que testemunhava um processo de modernização que buscava transformar as cidades e vias dos seus habitantes. Via não, vida, tá bom? E vida. Claro que as vias também, de certa forma, vão ser modificadas no que tange a questão do plano arquitetônico dos grandes centros urbanos, como, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro, mas a palavra aí é vida. Por quê? Porque justamente as formas de relações humanas, as relações sociais com a autoridade serão perturbadas de forma muito grande nesse momento. E um dos primeiros movimentos que a gente vai trazer para continuar falando, melhor, para abrir esse momento sobre essas questões, é justamente a Guerra de Canudos, tá bom? Então nós temos ali, ó, na imagem aqui, bem ao meu lado aqui, ó, quem? Antônio Conselheiro aqui, tá bom? Que é, digamos assim, o principal nome que guiava a Guerra
de Canudos, ou melhor, não a guerra em si, mas ele guiava a população que morava no Arraial de Canudos. Então, Antônio Vicente Mendes Maciel foi chamado de Antônio Conselheiro. Mas por que Antônio Conselheiro? Porque, embora com a instituição da Constituição de 1891, né, que é do início da Primeira República no Brasil, o que a gente vai ter? Nós vamos ter o processo de separação do Estado da Igreja, porque até aquele momento, Estado e Igreja era uma única instituição onde um interferia no outro de modo aberto e direto. Com o processo de separação de Estado e Igreja, se pretendia tornar o Brasil um país laico, mas isso só servia para os grandes centros urbanos, porque nos sertões do Brasil, nas partes mais interioranas do Brasil, mais afastadas das grandes capitais, adivinha? A vida ainda era regida pelo ritmo de quê? Da religiosidade. Era ou será que é? Nós podemos dizer que ainda hoje a religiosidade é mais forte nos interiores do nosso país e aqui no nosso estado. Será que a religiosidade ainda é bem presente? Eu acredito que sim, né? Até porque nos dias de hoje, por exemplo, em Borba, nós temos a festa do Santo Antônio de Borba, né, com as festividades religiosas. Em Fonte Boa, o município de onde eu sou originário, nós temos a festividade comemorando a santa, né, padroeira da cidade, Nossa Senhora de Guadalupe. Temos a festa de São Francisco, onde se levanta o mastro cheio de frutas e chega o dia de se derrubar, que é uma festividade muito grande. Ou seja, o Brasil ainda hoje vive essa questão de uma forte religiosidade, principalmente onde? Nas zonas de interior, na zona rural. Então você imagina naquele momento em que a igreja ainda tinha forte presença e ainda, de certa forma, a religiosidade guiava a vida das pessoas. Então, é justamente nesses cenários, principalmente na região Nordeste, porque lembra que agora o que aconteceu? Nós vamos ter uma mudança de eixo econômico que saiu do Nordeste indo para onde? Para o Sudeste. Então, de certa forma, a economia da região Nordeste deu uma decaída muito grande, fazendo com que nós tivéssemos aí uma grande massa de pessoas empobrecidas. Além do que, nós já vivemos no país, nesse momento aí, na República das Oligarquias, ou seja, no momento que nós tínhamos grandes coronéis, grandes latifundiários, proprietários de terra que entravam em conflitos diretos com quem? Com pequenos produtores, que acabavam tendo que abandonar, abrir mão de suas terras, porque existia uma pessoa mais forte, com mais poder, que tirava a posse da terra dessas pessoas. Então nós vamos ter uma grande quantidade de pessoas sem terra, sem ter como produzir, sem ter como viver. E é justamente nesse cenário que se formou, dentro dessa Primeira República, que surgem a figura dos chamados conselheiros, ou seja, eram pessoas que pregavam um catolicismo diferente daquele pregado pela Igreja Católica tradicional, e que eles diziam o quê? Que quem os seguisse teria a salvação da alma. Então, o Antônio Conselheiro era um desses beatos ou conselheiros que andava pelos sertões pregando essa religião de que quem o seguisse teria a salvação da alma. Então, a Guerra de Canudos, que foi de 1896 a 1897, é um desses chamados movimentos messiânicos, ou seja, o Messias era quem? O Antônio Conselheiro, que prometia a salvação. Afinal de contas, o Messias é aquele que traz a salvação. Então, as pessoas esperavam conseguir melhores condições de vida, sem passar fome, sem passar necessidades. Então, continuando. Foi um dos conflitos mais emblemáticos desse período. No fim, ou melhor, no sertão baiano, um grupo religioso liderado por Antônio Conselheiro resistiu a investidas do governo republicano, buscando construir uma comunidade autônoma e justa. Por que autônoma e justa? Porque no sistema que foi estabelecido por Antônio Conselheiro, quando ele vai se estabelecer ali às margens do rio Vaza Barris, estabelece ali o Arraial de Canudos, nós vamos ter, tá nesse momento aí, sendo instituída uma forma de organização social e econômica também, onde todo mundo era dono de tudo. Então, todo mundo era dono da agricultura, todo mundo era dono do gado, todo mundo era dono de toda forma de produção de riqueza ou alimentos que eles pudessem ter. Então, as pessoas ansiando por mudar sua situação de vida
e não mais passar necessidades, começava a ser arrebanhado pelas promessas de salvação trazidas por quem? Pelo José Maria, a gente vai ver daqui a pouco, pelo Antônio Conselheiro, ok? Para ilustrar melhor essa questão, nós temos aqui um vídeo onde a gente vai ver retratado de forma mais específica, então me acompanha. No final do século XIX, no coração do sertão baiano, ocorreu um dos conflitos mais marcantes da história do Brasil, a Guerra de Canudos. Em Canudos, liderados por Antônio Conselheiro, milhares de pessoas buscavam uma vida mais justa e igualitária, fugindo da miséria e da seca que assolava a região. O governo republicano, vendo em Canudos uma ameaça à ordem estabelecida, enviou tropas para destruir o arraial. A resistência de Canudos foi heróica, mas a força do exército era superior. A destruição de Canudos foi completa. Milhares de pessoas perderam suas vidas. A Guerra de Canudos se tornou um símbolo de luta por justiça social e de resistência popular contra a opressão. A história de Canudos, imortalizada na obra de Euclides da Cunha, continua a nos inspirar e a questionar sobre as desigualdades sociais e a busca por uma vida mais justa. Agora você pode me perguntar, mas professor, no final das contas, quais são as causas da Guerra de Canudos? Se o governo não propiciava nenhuma política de melhoria de vida para a população e a população estava dando jeito de se virar, seguindo ali o Antônio Conselheiro, se estabelecendo no arraial ali, proporcionando para si mesmo suas condições de sobrevivência, qual era o problema, então, que eles tinham com o Arraial de Canudos para ir à guerra e destruir Arraial e massacrar pessoas de todas as idades? Bem, gente, a questão é a seguinte: na medida em que o Antônio Conselheiro passava arrebanhando as pessoas com promessas de mudanças de vida, isso começou a desagradar o governo, tá bom? Principalmente os grandes proprietários de terra também, como também a própria Igreja Católica. Por quê? Porque na medida que essas pessoas se deslocavam, tá, dos seus locais de origem ali, iam até a comunidade de Canudos, o Arraial de Canudos, esses grandes fazendeiros, proprietários de terra, acabavam perdendo grande parte da sua mão de obra, eles ficavam sem ter pessoas para trabalhar nas suas fazendas. Para receber salário de miséria, ninguém ficava. Então resolviam seguir o Antônio Conselheiro. A Igreja Católica, por sua vez, vendo que ele pregava um catolicismo distorcido daquilo que a igreja pregava, ela ficava também irritada porque ela perdia fiéis, na medida em que o Antônio Conselheiro também era um líder religioso, não só o líder do arraial, como também um líder religioso. Então a Igreja Católica perdia fiéis, os grandes fazendeiros perdiam mão de obra e o governo achava o pretexto de dizer que uma vez que eles não aceitavam ali os comandos do governo e também não eram republicanos, então eles eram antirrepublicanos e eram monarquistas adeptos do retorno da monarquia. Então essa foi uma das desculpas utilizadas para realizar o massacre no Arraial de Canudos. Então observa que todo mundo estava insatisfeito ali por conta que esse movimento, de certa forma, representava uma ameaça aos interesses econômicos e políticos de quem? Das grandes figuras do momento, como os fazendeiros que perdiam mão de obra e a igreja que perdia fiéis. Então, se ela perdia fiéis, ela perdia também o quê? Os donativos que esses fiéis proporcionavam para ela, e isso mexia no seu bolso, né, na economia da igreja. Então, continuando o nosso texto. As causas da guerra foram diversas, incluindo a desigualdade social, a seca, a perseguição religiosa e o desejo de escapar da opressão. A violenta repressão do governo e da destruição de Canudos marcaram a história do Brasil e revelaram as fragilidades da jovem república, ok? Então, esse é um dos primeiros episódios que a gente vai ter que foram emblemáticos aí nessa questão do Nordeste brasileiro, né, no sertão ali, de casos onde as pessoas tiveram que lutar pesado para pegar em armas para se defender contra o massacre do governo. Ok? Claro que mesmo o governo local e o governo federal nesse momento mandando tropas, muitos dessas investidas foram derrotadas por esses sertanejos ali do Arraial de Canudos. Por quê? Porque eles conheciam a Caatinga, enquanto o exército que vinha de fora não conhecia, e por isso era mais fácil para os locais derrotarem. Então, diversas vezes, o exército que veio para reprimir esse movimento
foi derrotado. Mas, claro que em certo momento, o próprio presidente Prudente de Moraes vai designar pessoas para quê? Para que venha e, de fato, se utilize do que tiver do máximo de tecnologia de armamento pesado mesmo para destruir esse movimento. E o Antônio Conselheiro tinha morrido um pouco antes do final, tá, da guerra nesse momento aí. Mesmo assim, o que o exército republicano fez? Desenterrou o corpo do Antônio Conselheiro, degolou a cabeça dele e levou para ser exposto, para servir de exemplo. Mulheres e crianças também foram mortos e degolados sem nenhuma piedade. Então o movimento aconteceu e foi reprimido de forma brutal, ok? Outro movimento que nós vamos ter também acontecendo no Brasil, só que um pouco mais adiante, de 1912 a 1916, vai ser a chamada Guerra do Contestado, ok? Então, a corrida na fronteira entre Paraná e Santa Catarina foi outro conflito que colocou em evidência as desigualdades sociais e as disputas por terras no campo. Então, vamos aqui observar o nosso mapa, que vai ilustrar para a gente a localização de onde ocorreu esse conflito, tá bom? Ali nós temos ali o Rio Grande do Sul, tá bom? E ali você observa que tem uma linha que sai do Rio Grande do Sul ali, ó, de Santa Maria, chegando até São Paulo. Se você adivinhar o que essa linha representa, eu vou dar um parabéns para você, que é só isso que eu posso fazer daqui de onde nós estamos. Então, para quem disse que aquilo representa uma via férrea, acertou. Então, nesse momento, nós vamos ter o processo de expansão das vias férreas no Brasil, que já tinham sido começado a ser implantadas, principalmente durante a expansão da agricultura cafeira no Segundo Reinado. Então, nesse momento aqui que nós estamos falando ainda do processo contínuo de expansão dessas vias férreas que serviriam para o processo de quê? De escoamento da produção agrária do Brasil. Então, nesse momento, estava sendo realizada a construção de uma via férrea que ligaria o Rio Grande do Sul até São Paulo, facilitando que os produtos que eram produzidos no Rio Grande do Sul chegassem até São Paulo, chegassem nos portos e fossem comercializados para qualquer lugar, ok? Mas por que isso é importante? Que é justamente o início de por que aconteceu essa Guerra do Contestado. O que vai acontecer? Para se construir uma via férrea, com essa extensão toda, se precisa de quê? De mão de obra. Então você imagina que a oferta de trabalho vai atrair muita gente, principalmente nordestinos, que passavam por uma situação de dificuldade de vida por conta de seca e outras questões. Então o que vai acontecer? Falando muito acontecer, né? Porque aconteceu de fato. Então, muita gente vai ser atraída, vão trabalhar, famílias vão migrar de uma região para outra, principalmente para a área ao longo da construção dessa via férrea. E, adivinha, quando a construção dessa via férrea terminar, é isso mesmo que você está pensando, todo mundo vai ser demitido, eles vão receber as contas, né? Vão ser dispensados do trabalho e eles vão ficar passando necessidade. Além do mais, as terras que eles ocupavam vão ser doadas para uma empresa norte-americana, tá? Brazil Highway Company, que era a empresa responsável pela construção, e ela vai pegar a posse de todas essas terras que o governo vai simplesmente dar para elas e retirar da mão dessas pessoas que já estavam estabelecidas ali e que vieram com o processo de imigração por buscar trabalho na construção das vias férreas. Então, claro que essas pessoas vão fazer o quê? Contestar. Eles vão contestar essa grande questão aí, que eles não estavam satisfeitos com isso. Então, Guerra do Contestado, pela contestação da posse da terra. Não só isso também, como voltando ali para o nosso mapa rapidamente, você observa ali que a área do contestado em laranja também estava sendo disputada, tá bom? Por quem? Por Santa Catarina e o Paraná. Tá bom? Eles estavam disputando também essa região, porque essa região ali era muito, vou dizer assim, fértil, tinha uma grande quantidade de erva mate para ser explorada. Então havia, de fato, uma contestação também entre esses estados que reclamavam a posse dessa terra. Ok? Então vamos lá, continuando. A guerra envolveu fazendeiros, poceiros, trabalhadores rurais e o monge José
Maria do Santo Agostinho, era o nome completo dele, ok? Que liderava um movimento messiânico, ou seja, um movimento que também pregava a salvação da alma para quem o seguisse. O que vai acontecer nesse momento? Na verdade, ali ao longo dessa via-férrea vão aparecer diversos conselheiros, diversos beatos, e entre eles o José Maria, que mais se destacou. E ele utilizava a questão de que ele fazia uma certa pressão psicológica utilizando a religião sobre quem seguia, que dizia assim, que no ano 2000 o mundo ia acabar e as pessoas com medo do juízo divino seguiam ele fielmente, a ponto de até mesmo se armar para proteger ali a sua posse e proteger ali o arraial que foi formado, tá bom, ali pelo José Maria. Continuando. As causas do conflito foram complexas, incluindo a disputa por terras, a exploração de recursos naturais e a busca por uma vida mais justa. A repressão do governo e a destruição das comunidades envolvidas marcaram profundamente a região. Tá bom? Então, nesse momento ali, nós vamos ter, tá? Voltando ali rapidamente no José Maria, antes de a gente falar de Belle Époque, então nós vamos ter também esse conflito por terras, porque justamente depois que se formasse Arraial, que nós vamos começar a verificar uma série de investidas do governo contra esse movimento, o Beato José Maria vai pegar as pessoas que o seguem e vão mudar justamente para aquela área que estava sendo disputada entre Santa Catarina e Paraná. E eles vão acabar sofrendo uma grande repressão por parte do governo, onde muita gente também vai acabar sendo massacrada. E como ele se declarou antirrepublicano, né, que não acreditava na autoridade do governo, ele vai ser duramente reprimido e massacrado juntamente com os seus fiéis que os seguiam, por motivos parecidos com o que houve ali na guerra, por exemplo, na Guerra de Canudos, né? Essas questões sociais, religiosas e políticas associadas a esses eventos e também ao processo de massacre dos mesmos, ok? Mas enquanto nós tínhamos ali a situação desses sertanejos, seja entre Santa Catarina e Paraná, ou lá no sertão baiano, também essas guerras e massacres acontecendo, na capital do Brasil, nesse momento, nós tínhamos um grande processo de transformação por conta da chamada Belle Époque, que já vinha desde 1800 e pouco ali, tá? Para o início, para continuar ali até 1914, nós vamos ter um grande processo de reinvenção do mundo, por conta da chamada Belle Époque europeia, que se expandiu para outras partes do mundo, onde se vivia um grande clima de euforia, de avanço tecnológico e artístico também. Ok? Então vamos verificar um pouco sobre isso. Enquanto no interior do país ocorriam esses conflitos, o Rio de Janeiro vivenciava um período de intensas transformações urbanas. A Belle Époque carioca foi marcada pela construção de novas infraestruturas como o esgotamento sanitário e a eletricidade e pela modernização da cidade. Então vamos entender um pouco mais sobre essa questão da Belle Époque com o nosso vídeo. O Rio de Janeiro, no início do século XX, era uma cidade em ebulição. Uma época de grandes transformações marcada pela elegância e pelo otimismo, ficou conhecida como Belle Époque carioca. A cidade se modernizava a passos largos. Novas avenidas surgiam, prédios imponentes eram construídos e a vida urbana se tornava mais dinâmica. O Rio de Janeiro se inspirava nas grandes capitais europeias, buscando um ar mais cosmopolita. A vida social era intensa. Cafés, teatros e clubes se tornaram pontos de encontro da elite carioca. A moda, a música e as artes floresciam, criando um ambiente sofisticado e vibrante. Por trás da beleza e do glamour, a Belle Époque também era marcada por grandes desigualdades sociais. Enquanto a elite vivia em palacetes e frequentava os melhores bailes, a maior parte da população vivia em condições precárias nos cortiços e favelas. A Belle Époque carioca foi um período de grandes transformações que moldou a cidade que conhecemos hoje. Seu legado se faz presente na arquitetura, na cultura e na identidade carioca. Então a gente vai ter um processo ali de intensa modificação no Rio de Janeiro, que à época era a capital do Brasil, principalmente no período de governo do Pereira Passos, que era o prefeito responsável por implantar diversas mudanças, tal qual as capitais europeias, Veneza, Paris, e essas capitais que tinham profunda
né, ligação com a questão da moda, de modernidade. Então, a Belle Époque simbolizava justamente a transformação de uma cidade ligada à questão que se passou da escravidão, da questão agrária, de clima e características atrasadas, e queria trazer esse ar de desenvolvimento cultural e social, além da questão de modernidade da arquitetura, com a instalação de teatros, de cafés, de bares, que traziam um clima mais europeizado, tá bom? Para a capital naquele momento. Essa era a intenção do Pereira Passos ao implementar essa série de mudanças, que inclusive acabou tendo por uma das características o processo de derrubada de diversos prédios e cortiços, né, onde muita gente mais empobrecida morava, que foram desalojadas e enviadas para outros lugares. Além do que, também nós vamos ter uma dessas necessidades ligada à questão da higienização e também a desocupação desses centros urbanos, porque nós tivemos um grande crescimento populacional no Rio de Janeiro a essa época, principalmente após, por exemplo, o final da escravidão, né, no Brasil, onde as pessoas, muita gente acabou migrando para os centros urbanos e acabou ali morando onde? Nas encostas dos morros, formando as favelas. Depois da Guerra do Paraguai também, muitos dos soldados que voltaram não tinham onde morar, então se formaram mais favelas também, ok? Vamos lá então no nosso texto. Essas transformações, no entanto, não beneficiaram a todos de forma igual. A expulsão de moradores de áreas mais pobres e o aumento das desigualdades sociais foram algumas das consequências da modernização, ou seja, a cidade foi modernizada, mas para quem? Para uma elite. Então, se queria transformar a capital, parecida com uma capital europeia, mas para quem? Para os ricos e não para os pobres que não tinham roupas, não tinham status, não tinham a educação necessária para estar no meio da alta sociedade. Então, essa modernização, ao invés de trazer inclusão social, na verdade, ela era excludente, porque só o considerado belo, o considerado adequado, poderia ficar ali no meio da cidade. Comparando os três eventos, é possível identificar algumas semelhanças e diferenças. Tanto a Guerra de Canudos quanto a Guerra do Contestado foram resultado de profundas desigualdades sociais e da busca por justiça. A modernização do Rio de Janeiro, por sua vez, embora tenha trazido avanços para a cidade, também contribuiu para o aumento das desigualdades. Por quê? Porque nesses avanços a gente vai ver, por exemplo, o estabelecimento das linhas do bonde, as casas passavam a contar, por exemplo, também com energia elétrica, os eletrodomésticos que eram criados também começaram a compor a vida cotidiana das pessoas, como, por exemplo, a questão do telefone, do telégrafo, né, que beneficiava as pessoas na questão da comunicação. Os navios a vapor, as locomotivas também, que facilitavam o transporte das pessoas, começou a fazer parte da vida de quem? Das pessoas mais abastadas, porque os pobres não tinham acesso a essa questão. Por isso que ela também era socialmente excludente, essa Belle Époque, esse processo de modernização. O legado. O legado desses eventos é complexo e multifacetado. Quer dizer o quê? Que tem várias formas de se ver, tem vários lados para você enxergar o que aconteceu. A Guerra de Canudos tornou-se um símbolo da resistência popular e da luta por justiça social, sendo imortalizada na obra de Euclides da Cunha, Os Sertões. A Guerra do Contestado deixou marcas profundas na região, influenciando a identidade regional e as lutas por direitos sociais. A modernização do Rio de Janeiro transformou a cidade em um modelo para outras regiões do país, mas também deixou um legado de desigualdades sociais que persistem até os dias de hoje. Em suma, os eventos analisados revelam um Brasil em constante transformação, marcado por conflitos e contradições. A Guerra de Canudos e a Guerra do Contestado evidenciam as tensões sociais e a busca por justiça no campo, enquanto a modernização do Rio de Janeiro representa um processo de urbanização e industrialização que, embora tenha trazido avanços, também aprofundou as desigualdades, porque ficava mais evidente, né, a discrepância entre quem tem condições de morar no centro porque era rico. Quem não tinha, tinha que se afastar cada vez mais dos centros urbanos e morar nas periferias e nas encostas do morro se você não tivesse condições nem sequer de construir uma casa para você. Mas aqui no Amazonas também não foi muito diferente, porque o nosso Amazonas também passou pela chamada Belle Époque, né? Principalmente no período áureo da borracha, onde nós tivemos grandes obras, como, por exemplo, o nosso Teatro Amazonas, que é
justamente desse período, que também passou por um processo de modernização do centro da cidade, mas que ao mesmo tempo em que abria suas portas para as elites locais, também fechava-se para quem? Para os mais pobres, que também era altamente excludente. Então, meus queridos, essa foi a nossa aula de hoje.